No livro do Apocalipse, o Senhor Jesus é frequentemente citado como o Cordeiro. A Bíblia apresenta muitas vezes sacrifícios de cordeiro. Vamos ver o primeiro lá, o de Abel, logo após a criação, após a queda. Gênesis 4:4, na nova tradução da linguagem de hoje. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido do seu rebanho, matou-o e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O sacrifício de um cordeiro. Vamos ver ainda o sacrifício dos israelitas, que os israelitas faziam por ocasião da libertação, por ocasião da Páscoa. Êxodo 12:5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cabrito ou um cordeiro. Um animal para ser imolado. Cordeiro na criação, cordeiro logo após a queda, sacrifício do cordeiro, sacrifício também na Páscoa, que significava a libertação, que era efetivamente a libertação do povo de Israel. O que é que diz a Bíblia sobre Jesus como o sacrifício da Páscoa? Vamos ver primeiro Êxodo 12, dos versos 1 a 11. O cordeiro devia ser para cada família. Se a família fosse pequena, devia chamar o vizinho, porque era necessário comer toda a carne do cordeiro. Devia comer todo o cordeiro. O cordeiro devia ser sem defeito. E o sangue dele devia ser colocado sobre os batentes das portas, mostrando a fé no sangue do Senhor Jesus. A carne devia ser assada e ainda deviam comer com ervas amargas. Por que as ervas amargas? Para lembrar os tempos amargos que eles estavam passando no Egito, enquanto escravos no Egito. Não era para deixar resto. Veja, irmãos, por que não era para deixar resto? Porque nós devemos nos apropriar da totalidade do Senhor Jesus Cristo. Nós não devemos deixar alguma das características de Cristo fora da nossa vida, fora da nossa vontade, da nossa intenção. Devemos nos apropriar totalmente de Cristo. E eles deviam comer prontos para a libertação. A Bíblia diz assim, você devia estar calçado, você devia estar cingido, quer dizer, com a roupa para sair. Porque essa era a libertação, essa era a Páscoa. E esse era o Cordeiro Pascal. Veja o texto de Isaías 53, 7 e 8. Isaías falando sobre o Messias, profetizando sobre o Messias. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, não apresentou resistência. Ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido pelas transgressões do povo. Esse é o Cordeiro Pascal, esse é o Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 5, 7, apóstolo Paulo falando, Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Foi morto. O nosso Cordeiro Pascal, o nosso Cordeiro da libertação, da salvação. Apocalipse 5, 6, João falando, foi um cordeiro como tendo sido morto, que tem os 7 Espíritos de Deus. Isso é, esse cordeiro tinha o Espírito Santo de Deus. Décadas após a morte de Cristo, Pedro refletiu sobre a redenção. Veja o texto de Pedro, 1 Pedro 1, 18 e 19, esse belíssimo texto da Bíblia. Não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da vossa maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Esse foi o preço da nossa salvação, o preço da nossa redenção, o precioso sangue de Cristo, que nos livra daquela maneira vazia de viver que os nossos antepassados nos ensinaram. Nossa vida pecaminosa não demonstra a santidade de Deus. Veja aqui, irmãos, Jesus, no entanto, tornou-se o último Adão. Onde falhamos, ele foi perfeito. Em sua humanidade, ele era tudo o que a raça humana deveria ser. Refletia a glória de Deus. Por isso disse, quem vê a mim, vê ao Pai. Somente Jesus foi capaz de demonstrar a santidade do caráter de Deus. O apóstolo Paulo
numa das suas cartas, diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo procurava imitar a Cristo, representar a Cristo. E ele dizia assim: vocês crentes devem ser meus imitadores. Nesse sentido, um professor dizia assim: nós devemos ser pequenos cristos. Pequenos cristos, temos essa obrigação, irmãos. Temos esse dever e esse privilégio de ser pequenos cristos, mostrando o caráter de Deus o Pai. Jesus é o Cordeiro Pascal. Jesus foi crucificado na festa da Páscoa, reforçando que ele é o Cordeiro antítipo. Em João 18, 19 e 20, Cristo disse que falava francamente sobre seus ensinos. De forma paralela, os filhos de Israel foram instruídos a escolher para a Páscoa um cordeiro sem defeito e guardá-lo, colocando-o à vista de todos durante os dias que antecediam o sacrifício. O povo devia ver que aquela família ia oferecer aquele cordeiro como sacrifício. Quando o sumo sacerdote questionou Jesus sobre os seus ensinos, ele mencionou que estivera à vista de todos no templo, para que considerassem sua vida, suas obras, seus ensinos. Tudo revelava que ele realmente era. Jesus é o Cordeiro sem defeito, a expressão mais poderosa da justiça da glória de Deus. O Senhor Jesus, o Cordeiro Pascal. É esse Jesus que nós devemos representar. É esse Jesus que nós devemos imitar. O Senhor Jesus como Cordeiro, como nosso Salvador. Mas não somente isso, o Senhor Jesus também como um leão, aquele que obteve a vitória do bem sobre o mal, aquele que obteve a vitória sobre a morte. E esse leão, esse Jesus Senhor, deve ser o nosso Senhor. Deve ser o nosso Senhor. Portanto, o Senhor Jesus deve ser nosso Salvador, mas também deve ser o nosso Senhor. Ele é nosso Salvador, que bom, irmãos, como é bom, somos salvos pelo Senhor Jesus. Mas ele deve ser o nosso Senhor. Isso quer dizer, a nossa vida deve ser orientada segundo a vontade do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e que a gente possa reconhecer o privilégio de termos Jesus como nosso Salvador, mas que tenhamos também a responsabilidade de termos Jesus como nosso Senhor, aquele que guia os passos da nossa vida. E assim que, com a ajuda do Espírito Santo, possamos representar a esse Cordeiro Pascal, que é também o nosso Senhor.